um pesadelo para a maioria das coordenadoras que já não teve, vai ter em algum momento, começar uma reunião com os professores e aí começa aquela discussão. Uma discussão sem fim e a reunião perde o foco, a coordenadora já nem consegue mais conduzir essa reunião, que vira uma grande discussão. Já aconteceu isso com você? Aí na sua escola, com seus professores, começar uma reunião e virar uma grande discussão. Você quer saber como se posicionar com segurança para enfrentar a resistência e também as reclamações dos professores durante a reunião? Então fica comigo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso bate-papo de coordenação, todas as terças-feiras aqui com você, compartilhando estratégias do método Liderar com Sutileza para que você resolva com segurança os problemas na coordenação. E o problema de hoje que você vai resolver é o posicionamento seguro durante a reunião com o seu professor. Que bom que você está aqui, sejam bem-vindas. E nesse bate-papo de coordenação, eu sempre trago uma convidada, e hoje a gente tem uma convidada muito especial, vocês vão saber o porquê já já, o porquê é muito especial, não que as outras não sejam, mas essa aqui tem algo diferente que já já eu conto para vocês. Deixa eu trazer a Helena, que vai conversar com a gente e vai explicar como é que se posiciona com segurança aí durante. Vou trazer a Helena para a nossa conversa. Helena, já mandou o convite, vê aí. Deu certo? Oi. Aê! Agora é só você virar. Opa! Deixa eu mandar de novo aqui para ela. Espera aí, que acho que ela foi virar e saiu. Vamos lá. Segura aí, gente. Vai valer a pena que eu tenho uma surpresa para vocês. Vocês vão saber já já. Certo, Helena? Gente, posicionamento seguro durante a reunião com o professor diminui muito os Peraí que problemas que você enfrenta no dia a dia. Certinho, Helena. Aê, que bom! eu Boa consegui. noite, bem-vinda! Oi, tudo bom com você, querida? Tudo bem? Que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. Obrigado por aceitar esse convite. Bem E Helena, desafiador. bem desafiador, mas muito gratificante e recompensador. Você vai ver. Helena, antes de mais nada, primeiro que tudo, por favor, se apresente para quem está aqui te assistindo, por favor. Aonde que você mora, qual segmento que você atua, quanto tempo na coordenação? Então, eu sou de Santos, eu estou há 27 anos na área de educação, mas nesse cargo de coordenação eu fui convidada há 4 anos para estar nele, sendo que eu trabalhei nessa instituição há 17 anos como professora. Então, há 21 anos eu trabalho nessa instituição. Então, a Nossa, escola que legal! que eu atuo é uma instituição de alunos da educação especial, aqui em Santos. Nós atendemos crianças a partir dos 7 anos e o nosso aluno mais antigo tem 50 anos. Então, é bem eclético mesmo as idades e as patologias também. E Helena, você falou a cidade que você está? Você falou, né? Eu sou de Santos, São Paulo. Bom, Helena, pera só um pouquinho. Meu som tá saindo para vocês? Porque eu não sei se está muito bom. Tá bom, meu áudio tá baixo? Como é que tá o som para você, Helena? Você me ouve Tá bem ou bom, ouve baixo? estou ouvindo bem, Tá? tá? Porque Tô. eu tentei conectar meu fone aqui, só um minutinho, tá? Peraí. Certinho. Obrigado por aguardar. Helena, que história, né? 27 anos de profissão, então eu tenho certeza que essa contribuição nessa live vai ser muito significativa para quem aqui estiver aberto para aprender e se aprimorar. Mesmo sendo um mês de férias, o aprimoramento ele é contínuo, não é? Não é Sim, para a gente, sim, porque eu estou de férias, será que eu posso esperar, depois eu vejo? É sempre sim. tempo de aprender e de inovar. E aí, Helena, a gente tem uma história que é muito importante comentar aqui. Até falei com você agora há pouco. E Sim. falar sobre você ter sido professora da Carol. Gente, a Helena não é professora do Carrossel, mas ela já foi professora da Carol. Não é, Helena? Conta essa Exatamente. história. Exatamente. No meu início, né, na educação, eu trabalhei numa escola de educação infantil e a Carol e a irmã dela, né, foram minhas alunas. Né? A Carol, acho que tinha 4 anos, 5 anos, foi no maternal 2, né? E aí, num tempo atrás, elas me acharam nas redes sociais, né?
E aí eu fui seguindo a Carol durante um tempo e quando eu vi vocês na Midas, aí eu comecei a seguir vocês, sugando o tempo todo e assim, deslumbrada com o trabalho de vocês, né? E assim, super orgulhosa, né? De ver uma aluna pequenininha se transformou numa mulher tão assim capaz, né, tão empoderada de tudo que ela falava, né, com tanta propriedade, você também, mas ela como eu tinha visto pequenininha. Então assim é um orgulho muito grande. E hoje o papel se inverteu, né? Eu sou aluna de vocês, né? E é Que muito gratificante lindo! isso para mim. Que linda É, essa história e como os caminhos da vida se cruzam novamente. E a importância da professora na nossa vida, não é? Dessa história linda que você tem. Parabéns, que gostoso estar com você aqui hoje e dividindo essa experiência e compartilhando os conhecimentos. Helena, a líder ouro, a Helena, a líder diamante, né? Ela já fez o método Liderar Sutileza e também como líder diamante nas mentorias, e com essa história e com essa bagagem maravilhosa. Helena, hoje você consegue se posicionar com segurança na reunião com os professores ou no dia a hoje eu dia também na consigo. coordenação? Sim, hoje eu consigo me posicionar com segurança diante dos meus professores, né? De uma maneira assim mais eficaz. Eu acho que com o método Liderar com Sutileza, eu me apropriei de estratégias, né, que vocês dão para nós, né, e eu tenho certeza que eu tenho mais segurança em lidar com a minha equipe, né. Eu trabalho mais com Incrível. muito mais segurança. E aí você mencionou no início, para quem não chegou agora, que você tenha 27 anos de experiência. E eu gosto Sim, de frisar essa questão, Helena, porque muitas vezes quem está começando na coordenação tem uma falsa ideia de quando eu tiver 40 anos na coordenação, aí eu vou ter segurança. E a segurança, ela não está atrelada ao tempo de experiência, porque os não, desafios a todo momento são tão grandes e eles mudam a todo momento, que a segurança, ela não vem atrelada somente à experiência, mas ao processo de você estar em contínuo aprimoramento e uma busca incessante de conhecimento, e exatamente. conhecimento teórico não, é conhecimento prático que te dê segurança e prática e aplicabilidade daquilo no dia a dia. Você concorda com isso, Helena? Concordo. Você sabe, nós falamos isso há pouco tempo, né? Eu Uhum. trabalhei 24 anos numa instituição. E nessa instituição eu fui estagiária, professora, coordenadora e diretora. Todas Fiquei as sem etapas. todas as etapas. Achava que ia me aposentar, ia morrer lá. E quando foi no início da pandemia, não, porque ninguém sabia que ia ter pandemia, né? Ou 20 dias antes da pandemia, eu fui demitida. Então, assim, para mim, aquilo ali foi assim, para o meu profissional, foi um horror, assim. Então, assim, a minha autoestima profissional foi péssima. Eu achava que eu era a pior profissional, o que eu tinha feito de errado. Então, eu fiquei a pandemia inteira me perguntando o que eu tinha feito. E aí, para aumentar a minha autoconfiança, eu tinha que ir na Meimei, que é a escola que eu estou, né? Eu me empenhar ao máximo. E, então, assim, todas as estratégias de ensino remoto para a educação especial, que foi muito difícil, né? Se foi difícil para o ensino regular, para a educação especial foi muito mais. Então, assim, eu me enfiei de cabeça ali na Meme. Eu falei, eu tenho que dar o meu melhor. Então, durante a pandemia, eu consegui estruturar um trabalho coeso, trabalhar com as professoras, mesmo online, eu presencial e elas online, consegui contornar toda a situação de pandemia. O problema para mim foi o retorno da pandemia, com o contato com elas, aí eu tive uma desestabilidade emocional. E aí, como eu já vinha acompanhando o trabalho de vocês e sempre protelando a entrada, né, no curso, porque a gente sempre coloca outras coisas como prioridades, né? Então teve um dia que foi o caos para mim, e aí eu, assim, literalmente entrei em contato com a Carol, procurando um caminho e ia começar o método Liderar com Sutileza, assim, em questões de uma semana, e eu ingressei. E ali eu me fortaleço, ali não, aqui, né, no Liderar com Sutileza, eu me fortaleço.
né? A cada semana, a cada aula, a cada encontro, né? É uma motivação, uma busca incessante da gente querer sanar todas as dificuldades, que são muitas, né? Mas, assim, eu acho que a gente, eu vou colocar a palavra assim, pondera mesmo, né? Da aprendizagem, das estratégias que vocês oferecem para seguir um trabalho legal, né? Nossa, que bonita a sua história, até essa questão desse desafio disruptivo que teve na sua vida profissional. E eu chamo de disruptivo porque você não esperava por ter que sair da escola, né? Tantos anos, passado por tantos os segmentos, e aí, de forma inesperada, veio o desligamento da escola. E sabe, muitas vezes, Helena, que essa autoestima que as meninas no método apelidaram de autoestima pedagógica, né? A Michelle chama de autoestima pedagógica, ela é abalada. E não só abalada no seu caso foi abalada por ter sido dispensada do seu trabalho. Mas, muitas vezes, a autoestima pedagógica está abalada pelo excesso de cobranças, de demandas na coordenação, de críticas que muitas vezes vêm da gestão e também vêm do professor. É um Sim, bombardeio em cima da coordenação, que acaba, consequentemente, e às vezes até inevitavelmente, abalando o nosso emocional e a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Veja bem, você tinha anos de experiência, anos. E sim. aí, por esse choque que você teve, você se sentiu perdida e uma autoestima mais abalada. E depois, né, você teve uma outra oportunidade em outra escola, conseguiu significar a sua história, e dentro do método, então, você conseguiu se fortalecer para continuar. E nesse processo, as reuniões de professores, que é o tema dessa noite, faz toda a diferença. Porque nesse momento que você, eu sei da sua história, por você estar com a gente no método, compartilhou, vi sua transformação linda nesse percurso, na mentoria e no método. E aí, Helena, as suas reuniões, no momento que você estava mais fragilizada emocionalmente, e quando você não conseguia se posicionar com segurança, como eram as reuniões de professores antes da gente contar a transformação e como transformar? Como era antes? Primeiro, desculpa pelo cachorro, gente. Acontece, ao vivo tem jeito. Desculpa. Então, as minhas reuniões eram densas, densas e tensas, né? Densas e Eram tensas. literalmente mesmo, densas e tensas, cheias de polêmicas. Então, assim, eu cobrava muito, né, das meninas. Então, era uma reunião onde se cobrava entrega de documentação, entrega de relatórios, entrega de resultados. Em contrapartida, quando eu fazia essa cobrança, vinham as outras cobranças acima de mim, para mim, né? Então eram cobranças que não tinham nada a ver com o desenvolvimento pedagógico dos alunos ou o trabalho pedagógico. Então sempre eram questões administrativas, ou era por questões de alimentação, ou brigas com a merendeira. Então eram umas coisas assim pequenas. E o que me preocupava mais era o pedagógico, e o pedagógico ia ficando em último lugar. E aquilo me aviltava, né? Então, assim, aí essas eram as reuniões. E fora as polêmicas que tinham, né? Que não tinham fim, umas brigas assim, né? Uns descontrole. Eu vou falar da minha parte, havia um descontrole emocional, né? Muito grande, que eu já cheguei a comentar com vocês. E eu aprendi a conter esse controle emocional nas reuniões, né? E não tem problema nenhum reconhecer isso, porque quem nunca teve uma situação que entrou em desequilíbrio emocional? Muito pelo contrário, quando a gente reconhece em nós um ponto de melhoria, ou talvez um desequilíbrio, uma fraqueza, aí é que nós somos grandes por reconhecer e ter a oportunidade de mudar e melhorar. Porque eu só posso mudar e melhorar aquilo que eu reconheço e conheço. Então, é muito lindo você aqui publicamente, até te elogio mais uma vez, Helena, abrir seu coração, abrir esses problemas que você enfrentava aqui, a sua história, porque quando a gente fala disso, as pessoas às vezes não querem falar, porque eu vou falar que eu tive desequilíbrio emocional, eu tenho que me manter forte na coordenação, eu tenho que estar sempre forte, mas ninguém é Mulher Maravilha. E muito pelo contrário, olha, também pior, mostrar nossas fragilidades é sinal de força. Aí é que é sinal de força, não é? E ainda assim eu tinha um agravante, porque assim, como eu trabalho há muito tempo na instituição, então a minha relação com as meninas era uma relação simbiótica, né?
então onde a gente falava sobre família, sobre filhos, sobre os problemas. Então, todas conhecem as suas fragilidades e elas conheceram a fundo as minhas fragilidades. Então, quando eu fui mudei eu fui para o cargo de coordenação, então houve essa mistura, né? Então, eu também não saber me posicionar e não me respeitar. E com o método eu aprendi a me respeitar. E a partir do momento que eu me respeitei, sabendo me posicionar, agir com a melhor conduta, eu passei a ser respeitada e vista com outros olhos. Porque antes eu era vista como aquela assim, ela passou de lado, ela não é mais do nosso lado. Então eu era como a que cobrava, a que estava vigiando, se estava dando aula, se estava no celular ou não. E hoje eu consegui reverter esse papel. Então, assim, hoje elas não, acredito eu, né, que elas não me veem mais como a que mudou de lado, né, que não está do lado delas. Então, assim, Uma quando vem... adversária, né, Helena? Exato. Então, assim, quando um problema vem a mim, eu tento resolver da melhor forma possível. Então, assim, um exemplo que a gente comentou nos plantões foi, assim, uma problemática, né, que envolvia mais a questões administrativas, não pedagógicas, e que eu fiquei sabendo antes da reunião que isso ia ser levado por parte dos professores, e eu peguei, na hora, eu sinalizei, não precisem, não precisa ser levado, isso eu vou resolver para vocês. E assim, no intervalo da reunião, eu resolvi, e no final do dia já estava resolvido a questão, né? Então, assim, hoje eu consigo antecipar as problemáticas, porque aquilo não fervure na hora de uma reunião e a gente não deixa o pedagógico de lado, né? Ah, então, muito bom que você trouxe aqui. Então, um dos pontos importantes para a coordenadora, aí já vai uma dica que a Helena trouxe aqui, para se posicionar durante a reunião, para não gerar polêmica, discussão e reclamações, é se antecipar aos problemas e Sim. resolver na medida do possível, para que na hora da reunião, então, consiga manter o foco direcionando. É isso, Helena? Isso mesmo. Antes eu não conseguia fazer isso. Eu deixava aquilo ali ferver, né? E às vezes como eu falei, emocionalmente me envolvia naquela discussão e aquilo não tinha fim, né? E assim, às vezes as reuniões nem chegavam ao término da pauta. Então hoje eu consigo ter uma antecipação para que esse não tenha esse fervor, né? E olha, é importante que você trouxe, porque faz uma reunião e é um desgaste tão grande, emocional, mas Sim, é tão grande que não dá para mensurar. E a longo prazo, a gente adoece, né, Helena? Adoecemos sim. porque não somos máquinas, somos seres humanos. E quantas pessoas às vezes querem desistir da coordenação exatamente por isso? Quantas pessoas querem e quantas já desistiram da Sim, sua é missão, verdade. muitas vezes. E pelo desgaste e por esse momento de confusão durante a De reunião. Mas enfrentamento, isso né? agora, né, Helena, faz parte É do passado. passado. É E que passado. você veio aqui para contar essa transformação na reunião que você teve, e um dos pontos que você trouxe, então, foi se antecipar à discussão. Mas lá no meio da reunião, Helena, quando surge, então, um assunto que quer desviar do foco da reunião, como é que você faz? Qual que é a dica que você tem aqui para as meninas? Assim, eu pontuo, né, o tema que foi abrangente, e assim, se for uma questão mais individual e que para não ser levantada a polêmica, eu sempre falo, olha, depois não cabe nesse momento o assunto, mas a gente vai conversar após aqui a reunião, ou se for individual, se for uma questão mais individual, eu chamo depois a professora individualmente para a gente poder alinhar a problemática, mas eu não deixo mais aquilo fermentar no meio da reunião, e se não estiver na pauta, né? Então, assim, de uma maneira leve e sutil, que é o que a gente aprende aqui no método, né? Que linda, que elegante. Adorei. Porque você trouxe uma questão, Helena, às vezes nós vamos dando margem para a discussão, e aí Exatamente. fica difícil você conseguir puxar a linha de volta. Mas você trouxe uma dica importante, espero que quem esteja assistindo tenha captado a mensagem. Eu me posiciono com segurança, eu digo que, olha, não é o momento para resolver esse assunto, em outra situação a gente resolve. E aí você procura no particular quando é necessário. E aí, com sutileza, você não
foi grossa com a professora, você, pelo contrário, manteve a postura segura durante a reunião, o foco na discussão é importante. E também o seguinte, Helena, a gente nessa situação, com essa ação que você compartilhou aqui, beneficiamos também o grupo dos professores, porque não é que aquela discussão ela é agradável para os professores. Não, o grupo não Sim, gosta daquela discussão. Eles já vão para a reunião pensando assim, ai, tudo de novo, já vai exatamente. começar. Nossa, já vai começar aquela polêmica. Então, você faz um bem para si mesma, se respeitando, como você trouxe Sim, aqui, acima de, né? Primeiro que tudo é muito importante, mas conduzindo a reunião de forma que também favoreça o grupo, não é? sim. Sim, e essa foi uma das minhas buscas, né? Eu pensava assim, eu tenho que fazer uma maneira que essas reuniões sejam bem aproveitadas, né? Então, assim, o meu foco maior foi o aperfeiçoamento delas, né? A formação delas. Então, assim, nós começamos a mudar o modelo de reunião, é, discu- é, de- é, separando elas em grupos, né? Nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, né? A instituição tem equipe multidisciplinar, fono, psicólogo, fisioterapeuta, então elas estão envolvidas com os trabalhos. Então, assim, nós dividimos em grupos, né, professores e técnicos, e esses grupos discutem uma sala pedagógica. E depois a gente leva para o grupão, de 2 a 3 grupos por reuniões a gente discute, e depois é levado para um grupão. Então, nessas discussões é discutido as metas alcançadas, né, no caso agora do semestre, as metas a serem alcançadas, o tipo de patologia, a farmacologia, né, os remédios, as medicações que os alunos são tomadas, a deficiência, como a instituição atende diversas patologias, então a gente enfoca os materiais adaptados. E aí, a partir desse modelo de reunião, houve um envolvimento maior da equipe. Então, tanto da equipe clínica quanto pedagógica. E os trabalhos se entrelaçaram, né? Porque antigamente era o setor clínico e o setor pedagógico. Hoje elas têm informações que só beneficiam ao grupo e ao aluno, né? E quando é levado essa discussão para o grupão, as ideias fervilham, né? Porque assim, quem não discutiu, né? Discutiu o outro grupo vai trazer, e aí tem a troca de informação, e é muito bacana essa troca, e assim, a gente terminou um semestre, não conseguiu discutir todos, mas é lógico, né? Vamos discutir quando retornarmos. E todas elas falam, nossa, as reuniões estão sendo excelentes, quanta coisa a gente trocou. Então, isso para mim, assim, eu falei para você, eu fechei o semestre com chave de ouro. É lógico que a gente tem outros problemas a serem resolvidos, mas para mim, eu vendo esse envolvimento, elas saindo com um sorriso, ai, foi ótimo, foi proveitosa a reunião, eu me senti vitoriosa, né? Foi um Com desafio razão. muito grande, foi um Na desafio verdade, muito eu grande. vou até te corrigir, sentindo não, você foi vitoriosa. Diante de tantos desafios que você enfrentou, de uma reunião problemática para uma reunião agora produtiva, então você trouxe mais uma estratégia aqui, que além de se posicionar com segurança, direcionando a conversa, a dinâmica da reunião também mudou, fazendo com que o Sim, grupo envolvesse. Então, às vezes, eu vou até. Foi bom você trazer esse ponto, Helena. Muitas vezes, quem está na coordenação não percebe que o próprio contexto e o formato da reunião provoca para que a discussão aconteça. Vou até sim, repetir. O próprio formato da reunião faz com que tenha reclamação, discussão sem fim, sem sem dúvidas. soluções. Então, estamos tão habituadas a fazer daquela forma e achamos que o problema não está nisso, o problema está no professor, no contexto, na temática, quando bem na verdade mudar a estratégia, o formato da reunião já muda o posicionamento da coordenação e, consequentemente, reflete no comportamento do professor. Que acaba que o professor, ele reage àquela ação da coordenação, não é? E, nesse caso, vai reagir de forma positiva, porque a dinâmica da reunião foi positiva, Isso mesmo. não é? Então, É às vezes, bem. também, a coordenadora ela já vai para a reunião, né, Helena? Começa pela reclamação, de forma inconsciente, ou até mesmo pelo cansaço, ou por uma forma de defensiva. Sabe, de se defender? Falar, ai, eu já sei que eu vou para aquela reunião, eles vão começar a reclamar, então já deixa eu começar reclamando primeiro.
Exatamente. É bem por Dá aí. A para gente reclamar mesmo, né? Então, já vamos ó, eu armar. sei que, né? Vocês estão cansados, também estou Eu cansada também, hoje, pessoal. entendeu? Aí já Sim. começa assim, naquele desânimo, aí, consequentemente, ladeira abaixo para a reunião. Aí começa a outra reunião, da reunião para discussão. E isso reflete no trabalho, né, no dia a dia. Uma reunião, você recebe uma má conduta numa reunião, a semana estraga, né? O mês estraga. Então, assim, foi notório a mudança na reunião e a mudança no desenrolar do trabalho durante os dias, os outros dias, né? Então, assim, a gente vê Sim. o quanto reflete num trabalho. Final do semestre, eu falei no plantão, né? Foi assim uma semana que era para ser feita só de recreação, pré-férias. E assim, foi lindo o que elas fizeram. Assim, falando aqui parece bobeira, mas assim, a alegria das crianças, eles envolvidos na atividade, elas levando uma caixa de som para a praia, eles dançando. Então, assim, é a inclusão social, né, da nossa clientela, elas envolvidas com a clientela delas, com o trabalho. Então, assim, foi muito prazeroso de ver toda essa finalização de semestre. Que lindo, porque aí a reunião ela foi produtiva e olha o que você trouxe, ela refletiu no comportamento do professor, que consequentemente beneficiou o mais importante dentro de uma instituição, o aluno, que é por Sim, ele que nós estamos aqui, não é? exatamente. Helena, Exatamente. que maravilha estar com você aqui. E eu queria que você desse uma dica ouro antes da gente fechar, porque eu ainda vou fazer uma revisão, galera. Fica por aí quem chegou também. Uma dica ouro para quem hoje está com a autoestima baixa na coordenação, como você trouxe aqui, que já passou por isso, que está cansado de fazer reuniões com os professores, só vira uma grande discussão. Qual é o seu conselho de ouro? Olha, eu vou seguir pelo que eu fiz, né? Eu procurei amigas. Então, desde o primeiro momento, assim, o módulo que eu me fortaleci foi o do autoconhecimento, né, inteligência emocional. Para mim foi muito forte e era o que eu precisava, resgatar a minha força. Então, assim, o meu conselho, a minha dica é resgatar, buscar conhecimento, ter o autoconhecimento para a gente ter esse controle emocional. Às vezes a gente peca, né? Mas levanta e cai, né? Levanta e sacode a poeira e levanta de novo. E eu acho a minha dica é o autoconhecimento, focar na aprendizagem, não parar de estudar e procurar um método liderar com sutileza, gente. Procurar as meninas, porque elas são sensacionais mesmo. Imagina, Helena, obrigada. Sensacional são vocês que estão aí acreditando no trabalho e mais colocando em prática para ver transformação. Eu vou fazer uma revisão do que a gente falou brevemente aqui, para a gente fechar esse raciocínio maravilhoso sobre posicionamento seguro na reunião com o professor, para transformar a reunião, ao invés de discussões, em reuniões produtivas. A Helena trouxe que o primeiro passo é você se respeitar, porque quando você, coordenadora, se respeita, você muda a sua postura e, consequentemente, muda a postura do grupo. E para ter essa segurança durante a reunião, é importante você ter uma pauta e mais, Isso. quando começar alguma reclamação, você se posicionar e falar: olha, isso não a gente discute em outro momento, não faz parte do assunto de hoje. E sempre que possível, disse a Helena, se antecipar, resolver os problemas que podem surgir durante a reunião, que você já sabe que vai haver, para minimizar o impacto negativo durante a reunião. E que por mais experiência que você tenha, como disse a Helena, inclusive tem mais de 27 anos na educação, nem sempre temos segurança e está tudo bem a gente perceber onde precisamos melhorar, porque a segurança não está atrelada só ao fato de ter experiência, mas pela sua busca contínua de aprimoramento na arte da liderança que vai te dar estratégias de segurança para resolver no dia a dia. E é importante que quando você consegue mudar também a dinâmica da reunião com o professor, isso também impacta no comportamento. Então, que tal olhar para o formato que está a sua reunião? Será que ela hoje está gerando e dando margem para a discussão? Ou ela também está favorecendo que seja uma reunião produtiva? A dinâmica conta muito. E nessa dinâmica, o professor ele pode se envolver e produzir, ou ele pode resistir e não participar. E a Helena trouxe o seguinte, que você não vai só refletir no momento da reunião. Se for ruim, vai impactar a sua semana. E se for positiva, vai impactar a sua semana, a sua vida, do professor, mas principalmente dos alunos, que é a parte mais importante de tudo isso. Não é, Helena? Isso mesmo. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite.
carinho imenso por você, fazer parte da sua história, ver a sua trajetória até aqui de crescimento. Helena, desde quando você entrou no método Lidar Sutileza, foi o ano passado ou foi esse ano? Eu não me lembro. Eu entrei em julho do ano passado. Em julho do ano passado. Exatamente, é E aí você isso. entrou em julho, e quanto tempo depois você já tinha segurança na coordenação? Ah, é assim, acho que eu fui mudando em questões de meses, porque assim, vocês dão muitas dicas, né? Então, desde a nossa organização, então assim, a partir do momento que eu comecei a me organizar, que é a dica que vocês dão da agenda semanal, de se organizar, eu já via efeitos, né? O acompanhamento em sala de aula do trabalho, a mudança de documentação. Então, assim, a partir do momento que eu entrei no método, eu já comecei a executar algumas mudanças, né? E foi refletindo, assim, as mudanças no trabalho, no dia a dia. É lógico que a gente encontra algumas resistências, né? Mas a gente aprende no método a lidar com essas resistências e fui transformando. Eu acredito que há muita coisa a transformar, mas do que era, já houve uma grande mudança. Quem não Então, tem acho que algo a melhorar, né, Helena? Quem não tem algo a acho que em um aprender? mês, assim, em semanas. Eu lembro que eu trouxe num plantão, acho que 2 semanas depois, e já tinha resultado. Então, a gente consegue resultados breves, né? Se a gente se Entendi. dedicar, eu sei que assim, demora, a gente tem que se dedicar para assistir às aulas, ter uma organização, a gente tem a nossa vida paralela com a da coordenação, mas você dando um jeitinho, você consegue resultados eficazes num curto prazo. Incrível, Helena. Eu acho que você trouxe aqui sempre vai ter desafios, não é? E quem acha que Sim, você até falou assim, ah, mas quem não, quem tem coisa para melhorar? E quem não tem? Aliás, quem diz que não tem, o que mais tem a ser melhorado, não é? sim. A coordenação é desafio constante, não é um caminho numa linha reta, não é um caminho que não tem obstáculos, é um caminho cheio de curva e cheio de pedras. Então, não é que você não vai tropeçar, você vai tropeçar na coordenação, você vai cair. A diferença é que você levanta e continua o caminho. E Sim. prossegue porque você guia um grupo. Essa é a diferença. Parabéns, Helena. E mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, viu? E faremos Obrigada. outra live, viu, Helena? Já fica o meu convite aqui ao vivo, que é para você não recusar. A gente pode conversar sobre o que, Helena, que você trouxe no início. Eu era professora e me tornei coordenadora na mesma escola. Então, eu não sabia me posicionar no começo com o mesmo grupo que até ontem eram minhas amigas de sala. E agora, o que fazer na coordenação? Já fica o convite que a gente vai falar sobre isso na Tá próxima bom, live. A gente tá marca, bom. Tá, tá joia. bom? Muito Tchau, obrigada. tchau, Helena. Obrigada, viu? Obrigada. E esse foi mais um bate-papo de coordenação. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo feito com muito carinho para facilitar o seu dia a dia na coordenação, estratégias para te dar segurança, posicionamento seguro frente aos desafios e frente à sua equipe. Obrigada e até a próxima live. Tchau, tchau.